Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição do Plantão Glorioso. Afinal de contas, sextou, hoje é sexta-feira e sexta-feira com algumas bombinhas aí pra trazer pra vocês, né? Felipe Coutinho, pô, vai falar de novo desse cara, rapaz. Vou ter que falar porque o Felipe Coutinho tá fazendo um doce pra jogar no Vasco, rapaz. Uma série de exigências, a última eu nem conto pra vocês, né? Tá quase que Grêmio, Fluminense e Botafogo abrindo as portas aqui, vem, cara, e aí? Vai decidir por qual? Enfim, vou trazer para vocês aqui uma notícia sobre o Felipe Coutinho, que treinou esses dias aí, vem treinando, né, ao lado do Alan. O Alan que tá super, mega, hiper empolgado para começar a jogar logo dia 1º, já assina contrato, se apresenta, tá mantendo a forma, sabe que a briga no meio-campo está boa, mas tem muita qualidade para agregar nesse time do Botafogo. E a nossa reclamação pública aqui, né? O BEP liberou Botafogo e Vasco em São Januário, e a gente lamenta muito, né? A gente lamenta muito desse jogo não ser em Brasília. E eu vou explicar por quê, depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento da nova parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Eu tô falando da GoCase. No site da GoCase é onde você vai encontrar essa belezura dessas capinhas de celulares que você pode personalizar todas, tem até com o novo uniforme do Botafogo. Além de capinha, você tem garrafa térmica, copo, você tem carregador portátil, cara, que a gente personalizou. Olha que maneiro, ó. Esse aqui do GG é um power bank, cara, que a gente carrega pra tudo que é lugar. A gente que ainda grava conteúdo na rua, você que tá na rua há muito tempo, tem que ter um desse aqui, cara. Essencial, um carregador desse. E essa garrafinha que eu simplesmente tô encantado, carrego ela pra tudo que é lugar. Garrafa térmica, mantém sua água geladinha, qualidade excepcional, e você pode usar o nosso cupom GOLORIOSO ou usar o QR Code que tá aparecendo aqui embaixo, beleza? E claro, a gente vai deixar o link para você clicar e conferir os produtos da GoCase aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perde essa dica aqui do GG e aproveita para usar o nosso cupom GOLORIOSO, beleza? É contigo, Guilherme. É a parceria Gigante Glorioso e GoCase, já sabe, né? Use o nosso cupom GOLORIOSO. Com ele você tem esses descontos, preços melhores e a qualidade GoCase. Olha, os produtos estão sensacionais. Vamos lá, vamos falar de Botafogo e é claro, né? Trazendo aí fofocas sobre Felipe Coutinho. Canais vascaínos mais próximos, né, do Pedrinho, do Felipe Coutinho, mantêm um discurso de otimismo. Mas depois da entrevista do Pedrinho no dia de anteontem, depois da derrota do Vasco para o Juventude, depois da demissão do Pedro Martins e do Álvaro Pacheco, essa crise pela qual está passando o Vasco da Gama, Vasco SAF, o Felipe Coutinho fez uma exigência que é quase impossível o Vasco cumprir. Ele quer, para assinar com o Vasco, estabilidade. Felipe Coutinho, você poderia pedir um salário astronômico, o Pedrinho daria um jeito. Você poderia pedir chuteira de ouro, o Felipe daria um jeito. Mas estabilidade, aí você apelou. Apelou porque a única coisa que não tem, além de qualidade técnica, no ambiente do Vasco, no time do Vasco, é a estabilidade. O Vasco está vivendo um caldeirão fervilhando. A situação do Vasco é caldeirão fervilhando. E aí, para assinar com o Vasco, ele quer um clima de estabilidade. A não ser que ele assine daqui a 2, 3 meses, quem sabe, essa estabilidade chegue. Mas agora, se ele quer estabilidade, das opções que ele tem, só tem o Botafogo. Porque o Fluminense vive um clima de instabilidade. O Grêmio vive um clima de instabilidade. O único clima estável, essa pode ser a desculpa dele, né? Olha, eu escolhi o Botafogo porque eu queria um clima estável, a minha carreira tem muito para jogar ainda, 32 anos e tal. Sinceramente, para mim e para uma pessoa muito próxima, não dele, né, mas do Pedrinho, tá fazendo doce demais. E aí, não sei se está tão afim assim de ajudar o Vasco e tal. O cara tem uma carreira, tem um nome, né? Até acho, sinceramente, qual é a sua opinião, Guilherme? Até acho que, no final das contas, vai acabar assinando com o Vasco para não ficar mal. Mas não sei por quantas temporadas, porque não vai jogar uma Série B, né? E se o Vasco for rebaixado, pode acontecer. Pode acontecer com qualquer time, mas o Vasco está na zona de rebaixamento nesse momento. E vive uma situação muito complicada, né?
Então, assim, vai jogar a Série B? Não vai. Então, o contrato vai ser cheio de amarras, na verdade, de desamarras, de desamarras. Vai ser um contrato com muita liberdade para ele, se realmente assinar. Acho que se a situação fosse realmente tão cristalina, já teria assinado. Enfim, ele tem treinado com o Alan. O Alan, que é jogador do Botafogo, tem pré-contrato assinado com o Botafogo, está empolgado com o desafio de jogar no Clube do Coração e com o desafio de chegar num meio-campo que está dando certo. Mas a gente viu no jogo contra o Atlético Paranaense, né, que não tem essa de, mas já tem o Danilo, o Gregory, o Tietchan, o Marlon Freitas, como é que o Alan vai jogar? O Alan é um jogador de criatividade, mais criatividade. É um homem de meio de campo, porém com criatividade. Um homem que tem um toque na bola refinado, um jogador inteligente. Então, é um jogador que vai agregar muito, principalmente quando ele chega, o Botafogo vai estar disputando aí 3 competições. Então é muito importante a gente não perder a qualidade no rodízio do elenco. E o Arthur Jorge, ele tem jogado às vezes até com os 4 homens de meio campo. Com 3 homens de meio campo está jogando quase sempre, né? Porque ele não tem aquele 10 armador, ele não tem o 10 criativo, né? O Romero, algumas partidas começa, mas, por exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense foi mal. Não esteve tão bem assim, né? O jogo contra o Grêmio foi até melhor, tal. Mas você precisa de jogadores no meio campo com qualidade. Pergunta, quantos jogadores de qualidade tem no elenco de Palmeiras e Flamengo? O Flamengo está aí com uma pancada de desfalques e está numa sequência de vitórias, de resultados positivos pelo menos. Nos últimos 9 pontos fez 7. Fez 7 pontos, cheio de desfalques. Por quê? Porque investe no elenco. E o elenco não pode ter vaidade de jogador titular, reserva, não tem isso. É jogador do Botafogo, né? E o Alan vem treinando muito para daqui a pouco se apresentar ao Botafogo. Em pouco mais de uma semana o Alan está aí sendo apresentado, treinando com o grupo, se Deus quiser, jogando muita bola com a camisa do Fogão. Agora vai aqui uma reclamação, né, cara? Eu tinha comemorado muito quando soube da notícia de que Vasco e Botafogo poderia ser em Brasília. Não só eu, como os nossos milhares de seguidores que moram em Brasília, né? Quero mandar um abraço para todos eles. E essa possibilidade já morreu. Por quê? Porque o BEP liberou São Januário com 5% de torcida visitante. Aí, cara, eu não sou mesmo, isso é uma coisa minha, né? Não acho que o protocolo da vingança é o melhor no futebol brasileiro, na vida, não sou uma pessoa da justiça. Eu acho que as coisas têm que ser justas, né? Então, se o Botafogo só vai ter direito a 5% do público total em São Januário, você está infringindo aí um acordo que os clubes têm de 10% pelo menos, né? Então o Botafogo tem que rever essa questão com o Vasco. Não adianta você liberar a sua inteira para a torcida visitante, sendo que no jogo de ida você tem apenas 5%, porque o BEP mandou tal. O Botafogo tem que sentar com o Vasco, né? Não é protocolo vingança. É sentar, olha, nós fomos lesados aqui. A nossa torcida, que é do Rio de Janeiro, ela foi lesada. A torcida do Rio de Janeiro foi lesada. Porque é um jogo que o torcedor quer ver. O torcedor está impedido de ir a São Januário porque só 5% direcionado para a torcida do Botafogo. Então a gente tem que sentar aqui, vamos fazer 5% também no jogo de volta, né? Sinceramente, é um desperdício até para a beleza do Nilton Santos, porque o Nilton Santos bonito é o Nilton Santos cheio. Eu não tenho nenhum problema com o Vasco lotar o setor sul, não tenho nenhum problema com 50-50, e sei que em São Januário não há a menor condição disso, não há a menor condição estrutural disso, né? Então, assim, tirasse o jogo de São Januário, pô. Se não tem condição de oferecer segurança, tira o jogo de São Januário e bota em qualquer outra praça. Brasília seria ideal, 50-50, e aí no Nilton Santos 50-50 também, que a torcida do Vasco é uma torcida que apoia e tal, mas a torcida do Botafogo acabou ferida no seu direito de ir a um jogo como torcedor visitante. Em todos os estádios do Brasil temos direito a pelo menos 10%. Pelo menos 10%. Em São Januário, dentro do Rio de Janeiro, 5%. É um escárnio com a torcida do Botafogo, é um escárnio com o consumidor local de futebol.
E aí o Botafogo não tem que, obviamente, como eu falei, por raivinha eu vou fazer isso. Não, é sentar com o Vasco, sentar, conversar e fomos prejudicados aqui, então a gente também só vai fornecer esse quantitativo, pronto, acabou, ponto final. E se não quiser, um camarote, né? Dá um camarotezinho ali, não sei como é que vai estar a situação do Vasco lá, né? Enfim, muito chateado porque eu sei que é difícil para o torcedor chegar na internet com 5%, comprar de Criciúma, acabou em minutos, imagina aqui em São Januário. Então assim, lamentável que daqui a pouco tempo a gente tenha que enfrentar o Vasco em São Januário sem condição de receber a torcida de quem sabe o líder do Campeonato Brasileiro, de quem sabe o G4, G3, G2, enfim, interessa, mesmo que fosse penúltimo contra último. Fica aqui a minha nota de pesar, porque é uma situação para se lamentar muito. Clássico em São Januário, sem condição de receber torcida adversária. Eu fico por aqui, meus amigos. Amanhã a gente vem no nosso pré-jogo, Criciúma e Botafogo. Já estou empolgado, já estou ansioso. Espero aí que o Tiquinho Soares desencante. Estou prevendo vitória com gol de Tiquinho Soares, tá certo? Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras, fui.